E o Sampaio em busca da sua quarta vitória na Série B. Time preparado para o confronto. PC Guzmão prevê jogo difícil do Tubarão Paranaense. Raio-X de Sampaio Corrêa e Londrina, a história dos confrontos. O Vitória triunfa e continua na ponta da Série B do Campeonato Brasileiro. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238-5050 98802-0326. Olá minha galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo de volta, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Obrigado sempre pelo seu carinho, por nos acompanhar. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Hoje tem jornada esportiva. Você também pode deixar o seu joinha para nós, é legal, é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe no seu grupo de amigos, com seus amigos e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Você está confiante no jogo de hoje do Sampaio Corrêa, Bolívia querida? A bola rola às 19 horas, é a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Já vou te contar do Sampaio, te contar também do Londrina, trazer tudo dessas duas equipes para esse confronto de daqui a pouquinho. O que esperar desse jogão de bola? Esperou a torcida lá no Estádio Castelão. Eu sempre estou esperando para a torcida. Estarei no comando da grande jornada esportiva. A nossa equipe vai a campo hoje. O cantinho aqui, né, do seu conteúdo, do nosso canal Lécio Costa Narrador. Nós estaremos ao lado do Thiago Bastos, com reportagens do Afonso Diniz, e na central Tércio Dominici, né? Então vamos que vamos, porque são muitas emoções para você acompanhar aqui com o nosso timaço. Ainda com a participação do Wallace Brito nas reportagens também. Então Afonso, Wallace Brito, Thiago Bastos nos comentários e na central Tércio Dominici com este amigo fazendo a transmissão do jogo. Olha, eu sou pé quente na hora que eu transmito, o Sampaio não perde. É raro. Pode ter certeza. E esperamos aí uma vitória da Bolívia querida. E é hoje diante do Londrina, Sampaio marcando mais um triunfo nesse Campeonato Brasileiro, é necessário, depois que o time tricolor conseguiu uma vitória fora de casa, quebrando aquele tabu de 7 meses que não vencia, deixou a gente um tanto quanto animado para mais um triunfo diante do Vila Nova. E acaba que o Sampaio não esteve lá com o seu acerto no sistema de defesa bem firme, e o time acabou então desperdiçando uma grande oportunidade de ter também, pelo menos, conquistado mais um pontinho diante do Vila Nova. Nada demais o Vila Nova, uma equipe bem sólida, não está tomando gols, né? E o Sampaio também não conseguiu ali, mas também é difícil, né? Porque o Sampaio não marca gols. Eu já fiquei e fico muito preocupado quando o Sampaio larga atrás do marcador, mas espero que isso possa mudar a partir de hoje e o time do Sampaio Corrêa conseguir engrenar aí uma sequência de bons resultados, tanto em casa como fora de casa, porque o Sampaio joga em casa, joga fora, joga em casa, e assim vai ser, né? O Sampaio e todos, né, nesse Campeonato Brasileiro. O Londrina vem de derrota para o Sport jogando em casa, precisando aí já com nova direção do PC Guzmão, configurar já o time com uma vitória diante do Sampaio Corrêa, coisa que o Tubarão Maranhense não quer. Encontro de Tubarões hoje no Estádio Castelão, a partir das 19 horas. Minha torcida, vamos lá para ver os jogos que já foram realizados nesta noite de terça-feira. Então vamos lá, jogos e resultados. Olha, a Ponte Preta empatou com o ABC em 0-0. Esse resultado não foi bom para a Macaca jogando em casa nos seus domínios, 0-0. E aí eu já digo um bom resultado para o time comandado pelo Alan Al, que é o ABC. A Chapecoense perdeu de novo em casa e agora para o Vila Nova. Veja que o tamanho do Vila Nova, hein? 1-0 fora de casa então na Chapecoense. A Tombense perdeu para o Vitória da Bahia em casa de 2-1. O tamanho dessa vitória, porque embora esse resultado aqui de 2-1, eu acompanhei o jogo, a Tombense não jogou mal, bola na trave, quando a bola não entra, quando a fase é ruim, meu amigo, é complicado. Mas uma hora que a bola entrar, que as coisas melhorarem, aí
a Tombense vai crescer, porque não tem um time ruim, o time da Tombense. Então, vitória 2-1, continua na ponta do Brasileirão. Atlético Goianiense 0, Ceará 3, jogando no Antônio Ascioli. Olha o tamanho da vitória do Ceará. Vai crescendo na competição, o vovô Alencarino. Então, uma grande vitória em cima do Atlético Goianiense. Botafogo 0, Ituano 2. Olha, espere que tem providências no Atlético Goianiense, hein? Esses caras lá de Goiânia, lá de Goiás, não deixam barato uma vitória uma derrota dentro de casa desse tamanho. Para hoje, galera, nesta quarta-feira, Novo Horizontino e Guarani, 19 horas, Sport e Avaí no mesmo horário. No mesmo horário tem Sampaio Corrêa e Londrina, com completa cobertura aqui do nosso canal. CRB e Mirassol, às 21h30, fechando esta quarta-feira. E na quinta-feira, amanhã tem Criciúma e Juventude, às 16 horas, no Heriberto Rilse. O Criciúma que também briga lá em cima da tabela. Vamos à classificação. A classificação tem aqui o primeiro, Vitória com 25, Vila Nova 23, abriu 2 pontos para o Vila, o Vitória. E o Vila tem um jogo a menos, hein? É bom que se diga isso. Terceiro, Novo Horizontino com 20, quarto, Criciúma com 20 pontos, joga na quinta-feira. Quinto, Mirassol com 19, o Ceará já é o sexto com 19 pontos, se aproximando aqui do G4, o Ceará. Sétimo, Sport tem 17 com 3 jogos a menos, o Sport Recife. Oitavo, o Botafogo com 17, aí vem Atlético Goianiense, já caiu para a 9ª colocação com 16 e o 10º é o Juventude com 15 pontos. A segunda página apresenta agora na 11ª com 15. Vem o Ituano, Sampaio perdeu uma posição aqui nesse jogo de ontem. Caiu da 12ª para a 13ª porque o Ituano se deu bem na competição. A diferença é de apenas 1 ponto. Sampaio tem 12, é o 13º, agarradinho aqui com a Ponte Preta. 14º com 11. Também caiu uma posição o time do Londrina, que vem agora da 14ª para a 15ª com 10 pontos. E o 16º é a Chape, a primeira fora da zona de rebaixamento com 9. Aí vem zona de rebaixamento, zona vermelha, CRB com 8, Avaí com 8, Tombense 6 e o ABC com 5 pontos ainda na lanterna da competição. Então, essa é a Série B. Não é fácil os jogos. São jogos dificílimos. Não tem jogo fácil nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Cada jogo é uma decisão, é dessa forma que todos têm que encarar. O Sampaio Corrêa Futebol Clube colocou ingressos baratos à disposição do torcedor. Esses ingressos aqui, galera, você já encontra em todos aqueles postos que você continua, né, comprando os seus ingressos de costume. Então aqui, Sampaio Londrina, setor 1, 5 e 6, R$ 25,00 o solidário. Cadeira coberta, R$ 50,00 o ingresso solidário. E são ingressos baratíssimos aí para o torcedor do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Agora eu vou trazer aqui, torcida, o raio-x de Sampaio Corrêa e depois eu venho para as prováveis escalações. De Sampaio Corrêa e Londrina. Essa história dos confrontos de Sampaio Corrêa e Londrina tem uma construção aqui pertinho, então de vez em quando você vai ouvir uma batidazinha, tá bom? Só para te deixar aí bem posicionado. Que mais aqui, galera? 11 jogos, olha a história. Sampaio Corrêa, 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. O Sampaio marcou 14 gols e tomou 15 gols. Londrina, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas em 11 jogos realizados. O Londrina marcou 15 gols e tomou 14 gols. O raio-x de Sampaio Corrêa e Londrina. E a história dos jogos aqui são os seguintes. Eles começaram a se encontrar na Taça de Prata em 1980. Aí, no dia 16 de abril desse ano, de 1980, rapaz, eu ainda não estava começando no rádio nessa época. Olha quantos anos fazem, hein? Era bem novinho, bem novinho, bem novinho. Sampaio recebeu no Iozinho Santos o Londrina, Taça de Prata de 80, perdeu de 2-1. Aí tivemos um encontro também pela Série B, 1999. Aí o Sampaio goleou no dia 27 de setembro de 99, né? 4-0, em cima aqui do Londrina. Sampaio 4, Londrina 0. Aí nós tivemos o empate, Sampaio Corrêa e Londrina em 1-1, 1-1. Londrina e Sampaio voltaram a empatar em 1-1 também, no dia 23 de julho de 2016, isso aqui já pela Série B do Campeonato Brasileiro 2016, já na história dos pontos corridos. Depois uma vitória
do Londrina para cima do Sampaio Corrêa de 3-1. 3-1. Esse jogo aconteceu em 2016 também, no dia 12/11. Vitória então do time londrinense. Aí tivemos empate, Londrina 1-1 com o Sampaio Corrêa pela Série B de 2018, na rodada 13. Na rodada 32, que foi no dia 20 de outubro desse ano de 2018, aí o Sampaio também perdeu para o Londrina de 2-1. O Londrina foi derrotado pelo Sampaio de 1-0. O Sampaio ganhou o jogo do Londrina no dia 3 de julho de 2021, pela Série B, pela rodada 9. Londrina 3, Sampaio Corrêa 1, né? Uma vitória do time do Londrina para cima do Sampaio na rodada 28. Depois, na rodada 19, esse 2021. 2022, Londrina ganhou de 1-0, jogando na rodada 19, e o Sampaio Corrêa então venceu o Londrina de 2-1 na rodada 38. Né? Então, esses aqui são os jogos. Londrina contra Sampaio Corrêa, história dos confrontos dessas duas equipes. Vamos à temporada do Sampaio Corrêa, né? Raio-X então mostramos também a história aí dos confrontos, e a temporada do Sampaio está assim. Sampaio, 29 jogos, 12 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 37 gols marcados, 31 gols sofridos. Na Série B são 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. São 8 gols marcados e 13 gols sofridos. Isso aqui preocupa a gente, essa falta de gols que o Sampaio Corrêa não está marcando, e os gols tomados também é uma preocupação aqui para nós. A temporada do Londrina, o Tubarão Paranaense, são 22 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 22 gols marcados e 31 gols sofridos. Na Série B são 10 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 11 gols marcados e 16 gols sofridos. Disputou a Copa do Brasil, o Campeonato Paranaense, está agora na Série B com o Sampaio Corrêa. Então, foto aí do Londrina para você ver. Todos os jogos do Londrina, galera, todos os jogos do Sampaio. Sampaio Corrêa aqui. O Sampaio começou essa trajetória empatando com o Atlético Goianiense 3-3, depois diante do Botafogo perdeu de 1-0, derrota também para o Mirassol aqui em casa por 3-1, o Sampaio empatou com o CRB em 0-0 lá no Rei Pelé, o Sampaio ganhou aqui no Castelão o Juventude de 2-1, o Sampaio perdeu para o Guarani no Brinco de Ouro em Campinas por 2-0, o Sampaio ganhou o ABC aqui no Castelão por 1-0, o Sampaio empatou com a Ponte Preta também no Castelão em 0-0, isso aqui foi prejuízo, perdeu 2 pontos. Diante da Chapecoense foi lá fora e recuperou 3-0, aliás 1-0 com 3 pontos recuperados para cima da Chapecoense. Vila Nova 3-0 lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, o último compromisso, derrota então do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Todos os jogos do Londrina, vamos ver aqui. Londrina e 1-0 diante do ABC, vitória, derrota para a Chapecoense de 3-0 lá na Arena Condá. Vitória da Bahia, derrotou o Londrina por 2-0 lá no Barradão. Em casa empatou com o Criciúma em 1-1. Contra o Atlético Goianiense, jogando fora, perdeu de 2-1. Derrota do Londrina. Vitória sobre a Ponte Preta de 3-0 lá no Estádio do Café. Diante da Tombense, fora, ganhou de 2-0. Diante do Ceará, perdeu de 3-1, jogando lá em Fortaleza. Diante do Ituano, derrota 3-1 também, e derrota para o Sport. Veja a sequência de 3 derrotas do Londrina. A última diante do Sport por 2-1, jogando lá no Estádio do Café. Então, foi o time do Londrina. Aí o Londrina tem mais o que a gente do Londrina aqui, ó, galera. Hoje o Sampaio Corrêa, diante do Mirassol no dia 11, diante do Avaí, jogando fora, dia 24, e jogando em casa diante do Juventude no dia 28, lá no Estádio do Café, agendia do Londrina. Para o jogo de hoje, qual provável Sampaio Corrêa? Olha a Bolívia querida. Provável time do professor Márcio Fernandes: Luiz Daniel, Matheus Pivô, Joécio, Gustavo Henrique Vitinho, Johnny Douglas, Maurício, Eloir, né? Então ele deve colocar o Eloir como homem de criação. Pimentinha, Ítalo e Vinícius Alves. É o que os repórteres que cobrem o Sampaio Corrêa estão dando, né? Essa formação. Luiz Daniel, Matheus Pivô, Joécio, Gustavo Henrique Vitinho, Johnny Douglas e Maurício, Eloir como homem de criação,
Pimentinha, Ítalo e Vinícius Alves. Mas Vinícius Alves já não teve tantas oportunidades no Sampaio, Vinícius Alves? É mesmo, professor? Tem certeza disso ou quer pedir auxílio às cartas ou aos universitários? Porque, sinceramente, eu configuraria o Sampaio da seguinte forma: Luiz Daniel, Matheus Pivô, Gustavo Henrique, Joécio e Vitinho, mesmo Johnny Douglas, Maurício, Eloy, e colocaria lá na frente Pimentinha, Ítalo e Bill. Não tem para onde escapar, mais ou menos isso. Porque Vinícius Alves, é melhor ver o Bill, dar uma sequência melhor para o Bill, para ver o que acontece. É 6 por meia dúzia? Não sei. Mas o Vinícius já teve tantas oportunidades. Mas o presidente do Sampaio disse que ele não é centroavante de ofício, ele era atacante de beirada. Vamos ver se dá certo nesse jogo aí, como atacante de beirada, com o jogador de referência lá, o Ítalo. Pode dar certo? Pode. E espero, sinceramente, que dê certo, porque a gente já não aguenta mais o Sampaio Corrêa não acertar o gol. O Sampaio sempre errar, atrasar a bola para o goleiro, colocar a bola dentro da pequena área para fora, bater na trave, voltar, sair, cabeçada para fora, cabeçada que vai lá na bandeirinha de córner, o cara na pequena área, pelo amor de Deus. Está na hora dos atacantes do Sampaio verdadeiramente marcar, porque senão não há defesa que aguente. Você defende, o cara perde chance, o cara vai desesperado, tem hora que você vê o zagueiro do Sampaio lá na área, lá no ataque. Então é complicado. Vamos ver agora, galera, qual a equipe do Londrina para esse jogo, né? Então, o Sampaio Corrêa provável já vimos, vamos ver agora qual o Londrina para esse confronto diante do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Qual é o time que o professor vai mandar a campo? Então, vamos lá ver aí. Professor PC Guzmão, ele vai jogar dessa forma aqui, ó, com 3 zagueiros, né? 3 zagueiros. 3-5-2 é o esquema que o professor vai mandar a campo. Lucas Frigeri, da Silva Gabriel e Xandão, Léo numa lateral, na outra o Gustavo Guzmão, Moisés Gaúcho, João Paulo, Igor Leite, Paulinho Mocelin e Matheus Lucas. Esse é o time do professor Paulo César Guzmão para esse confronto. Ele sabe que precisa se precaver, porque o time do Sampaio Corrêa não é um time fácil de ser batido no Estádio Castelão, mesmo com todos esses problemas que nós sabemos que o Sampaio Corrêa tem. Mas é um time difícil de ser batido dentro dos seus domínios. E quais são os desfalques que Sampaio Corrêa e Londrina têm para esse jogo, para esse confronto? Então vamos lá ver os desfalques de Sampaio Corrêa e Londrina. Aqui estão. Do Sampaio, Gabriel Furtado, Marcinho, Neto Paraíba suspensos. Matheus Martins e Fábio Aguiar estão lesionados. Pendurados com 2 cartões amarelos: Eloy, Léo Silva, Matheus Pivô, Marcos Ítalo e Rafael Vila, né? Marcos Ítalo não está mais no Sampaio, é o Buiú. Então, esses aqui, quem vai jogar hoje? O Eloy, né? Provável que jogue. Matheus Pivô, lateral direito. São jogadores importantes aqui do Sampaio. Desfalques do Londrina: Cleiton, Júnior Dutra, Garratti e Neneca lesionados. Lucas Coelho, Nicolas e Diogo Jardel na transição. Pendurados: Léo Moraes, Natan, Diego Jardel e Jatobá. Esses aqui estão pendurados com 3 cartões amarelos. Sampaio Corrêa e Londrina, daqui a pouquinho, às 19 horas, no comando da grande jornada. Estaremos a partir das 18 horas, com a abertura da nossa grande e sensacional jornada esportiva. Estarei ao lado do Tiago Bastos nos comentários, com reportagens de Afonso Diniz e Wallace Brito. E na central, Tércio Dominici informando tudo o que vai acontecer hoje, os jogos de hoje no país do futebol. É isso, não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para as notificações, deixar o seu like, fazer mesmo seus comentários aí, para a gente saber como é que você está achando que o Sampaio Corrêa vai se apresentar hoje. Enfim, conto contigo. Não esqueça, grande abraço, compartilhe se puder. Fique com Deus e até mais.